Pessoal, vamos lá, vamos seguir, porque Conde falava assim, sobre documentário, esse momento muito importante do documentário brasileiro, e eu vou aproveitar esse gancho para chamar o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema. A gente conversa sempre às sextas aqui um pouquinho sobre cinema e documentário, sobre filmes. Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo bem, Thalita, e você, querido? Tudo bem também, Zanin. Que bacana essa fala agora do Conde, que dá o gancho perfeito para a gente falar sobre esse primeiro documentário que você indica para a gente, que é o Miliácio, o Brasileiro em Cena, que é sobre o ator e diretor, o Flávio Miliácio, que foi falecido em 2020, né? E daí, enquanto você fala, a gente vai mostrar algumas imagens aqui do trailer, inclusive, um trailer muito bonito, né? Traz ele ali falando sobre tudo que ele já fez, o início da carreira dele de ator. É muito bonito esse personagem que traz muito do brasileiro sempre, né? E eu fiquei com essa dúvida se o documentário traz, inclusive, esse desfecho da história dele, Zanin. Fala um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Olha, o Flávio foi uma pessoa incrível, né? Ele conta nesse documentário toda a trajetória dele. Ele nasceu numa família muito pobre de São Paulo, era pai, mãe, 11 irmãos, para você ter ideia, né? O pai era barbeiro, então é uma família assim realmente muito modesta, tal. E ele chegou assim a ser uma das figuras mais conhecidas do Brasil, né? Ele teve uma carreira esplêndida, múltipla, porque ele fazia muita coisa, ele acabou fazendo muita coisa. Ele foi diretor, ele tem vários filmes que ele dirigiu, ele escrevia peças de teatro, escrevia outras coisas também. Depois, mais para o fim da vida, mais na velhice, ele se dedicou também ao desenho, era um ótimo desenhista, tal, e era uma pessoa absolutamente muito querida e muito talentosa, né? Mas, sobretudo, dentro dessa multiplicidade que ele tinha, ele era um ator muito conhecido. Ele teve uma trajetória, ele mesmo vai falando sobre a trajetória dele, que muito se deu por acaso, porque ele precisava ganhar vida, então ele ia atrás de trabalho. Então, aí, meio por acaso, ele chega a um grupo teatral muito importante nos anos 60, que era o Teatro de Arena, atrás de um trabalho qualquer, e lá ele consegue virar ator. E tem essa base mesmo de ator, que era um teatro dirigido pelo Augusto Boal, que era um teatro que foi muito importante, para mim foi muito importante. As peças que eu assisti no Arena, o pessoal da minha geração, fizeram a minha cabeça completamente. Era um movimento cultural que ia além do teatro, era uma coisa assim esplendorosa dentro do contexto da cultura brasileira. E o Flávio fazia parte disso. Depois ele foi para a Globo, ele fez cinema, ele fez um monte de coisa, fez filmes adultos, dirigiu um filme muito importante chamado Os Mendigos, né, que se chegou até a se pensar que esse filme tivesse perdido, mas depois foi encontrado uma cópia, um filme muito importante. Depois eu conto um pouquinho mais sobre a história desse filme, um desfecho desse filme, mas ele acabou sendo muito conhecido também pelos programas de televisão que ele fazia, Shazam, Xerife e Companhia, que ele fazia junto com outro enorme ator, que é o Paulo José, né? Então, ele foi uma pessoa muito popular. E esse filme, ele tem, entre os roteiristas, o filho do Flávio, que é o Marcelo Miliacho, que até por acaso assim, foi meu colega de Estadão, era jornalista também, trabalhou no Estadão, nós trabalhamos juntos na época, e é um dos roteiristas do filme. E o filme é baseado numa entrevista grande que eles fizeram quando o Flávio fez 80 anos, um retrospecto de carreira. E também material de arquivo, tem muito material de arquivo. Como ele foi uma pessoa muito popular, então os vários momentos dele foram registrados e são colocados no filme. Em especial, uma peça dele que ele próprio faz um retrospecto da vida dele, dialogando com Deus e chamando a atenção de Deus, falando: onde é que o senhor estava quando ocorreu o Holocausto, quando ocorreu o ataque às Torres Gêmeas? E com muito humor ele fala: onde é que o senhor estava quando chamaram o Dunga para dirigir a seleção brasileira?
o Flávio tinha esse lado assim, que era o seguinte, de falar de coisa séria, mas ao mesmo tempo falar com muito humor, com muito humanismo. Eu acho que o título desse documentário é muito feliz, que ele chama Migliaccio, o brasileiro em cena, porque ele foi um ator tipicamente brasileiro. Ele sai da necessidade material, a necessidade o leva a arranjar algum tipo de serviço, ele vai se virando na vida e com o talento com o qual ele nasceu, ele se torna um grande artista. Ele, Thalita, ele morreu muitíssimo decepcionado com o Brasil, né? Ele tirou a própria vida com 85 anos de idade e deixou uma carta absolutamente comovente, que dizia que nada valia a pena nesse país que o país era uma decepção total. E um outro grande artista repercutindo isso, que é o Lima Duarte, falou uma coisa assim, Flávio, grandes amigos a vida toda, falou, Flávio, eu te entendo. Mas, apesar desse desfecho, Thalita, da vida dele, o que passa do filme é uma felicidade muito grande, de um profissional que era absolutamente genial, maravilhoso naquilo que ele fazia, um ser humanista que queria o bem das outras pessoas, queria transmitir uma mensagem positiva para as outras pessoas, não deixava de ter humor em nada do que ele fizesse e não se levava a sério como muitos artistas muito menores do que ele se leva. Aquele negócio de achar que é o dono do mundo, porque aparece na tela da televisão, porque todo mundo conhece. O Flávio não, ele tinha esse humanismo, essa modéstia assim, muito particular, que faziam dele uma criatura absolutamente encantadora. Como eu tinha falado do filme dele, Os Mendigos, a gente vai vendo o documentário e estranha a ausência desse filme, embora o documentário traga imagens de vários outros filmes dos quais ele participou. Mas esse que ele gostava muito, que tinha sido o primeiro filme que ele tinha dirigido, esse não aparece nenhum fotograma. E a explicação só vem nos créditos do filme, que eles tentaram, a produção do filme tentou de todas as formas acessar esse filme na Cinemateca Brasileira, e a Cinemateca Brasileira, como nós sabemos, permanece fechada, o que é um crime contra a cultura brasileira. Uma das mais importantes instituições da cultura brasileira permanece fechada, a gente não sabe se aquele tesouro que existe lá dentro está sendo devidamente guardado ou se está se perdendo. A Cinemateca é uma metáfora do descaso criminoso desse governo com a cultura. Então isso aparece também na contraluz desse filme, que eu recomendo a todos, pela figura do Flávio, que é uma figura extraordinária. Que interessante. A gente chegou a falar tantas vezes aqui realmente sobre a Cinemateca e o risco de deterioração do material que se encontra ali, né? Puxa, que interessante, que bacana ver a vida do Migliaccio contado dessa forma. A gente fica só muito triste por ele ter terminado a vida com esse Brasil que a gente vive hoje, né, Zanin? Dá muita tristeza, sinto muita tristeza quando eu lembro desse fato, de fato. Mas que bom que ele foi esse ser humano fantástico que nos presenteou com tanto durante a vida. O legado dele é maravilhoso, nós temos que aproveitar o legado dele. É isso. Até me perdi aqui no comentário do Zanin, deixa eu pegar qual é a próxima dica. Tá aqui, olha. O Anel, a Laíde Costa canta José Miguel Wisnik, estreia documentário de Daniel Augusto, esse encontro musical da cantora Laíde Costa com o professor, ensaísta, pianista, compositor, o Wisnik. E vamos dar uma olhada, então, no trailer, enquanto você fala. Porque é um trailer bem curtinho, né? Mas vamos deixar rodando aqui enquanto... É curtinho. Você prefere que a gente rode antes? Não, tudo bem. Eu posso ir falando, vocês vão rodando, porque o nosso tempo não está muito espaçoso, né? Então já vamos falando.
Esse é um pequeno filme, Thalita, ele até é curto, ele tem menos de uma hora, tem acho que 50 e poucos minutos, tal. E ele é o que eu chamo de uma pequena joia. É um encontro de duas sensibilidades. Na verdade, é o reencontro entre o Wisnik e a grande cantora Laíde Costa, né? É um reencontro porque eles se encontraram, o documentário conta isso, né? Eles se encontraram num festival dos anos 60, né? Quando o Wisnik era um jovem estudante, ele tinha entrado na Letras da USP, mas ele era um pianista, claro, de origem clássica, de estudo e tal, e ele compôs uma música para o festival, que se chama justamente o Anel. Essa música foi selecionada e foi escolhida uma intérprete que era a jovem Alaide Costa, né? Que defendeu a música no festival. E agora eles se encontram tantos anos depois para gravar um disco. Então existe um disco também, se as pessoas forem nos serviços de streaming para música, vão procurar esse disco, o Anel, vão encontrar também o disco. São canções escritas pelo Wisnik para a interpretação da Alaide Costa. E eles relembram esse tempo passado no documentário, tocam, né? O Wisnik toca piano, é um pianista também, além de ser um intelectual poderoso, dos mais importantes intelectuais brasileiros, né? Um grande pensador. Ele é pianista também, ele acompanha a Laúde com um grupo, a Alaide com um grupo musical, né? A Alaide é tão musical que eu troquei o nome dela de Alaide para Laúde. É um ato falho, bem sucedido, como diria Freud. Mas, enfim, são duas sensibilidades musicais que se encontram. E Thalita, é o seguinte: nesse Brasil tão cafajeste onde a gente vive, em que o presidente da República tem uma boca assim, tão suja, uma mente tão poluída, na brutalidade a que a gente está sendo submetido, não temos culpa nenhuma disso. Um momento de delicadeza como esse documentário faz um bem danado. Uma grande cantora, um grande pianista, um grande compositor, os dois conversando, tocando músicas maravilhosas. Lembra a gente que o Brasil produz esse cara cujo nome eu me recuso a falar, mas produz também muita gente boa, muita gente sensível, inteligente, maravilhosa. Então é um momento de delicadeza para a gente meio que desopilar o fígado da gente. Aliás, dá para assistir de forma gratuita esse filme, né? Ele está no Isso, Sesc Cinema em Casa. Então é só entrar no é Sesc. só entrar, é só entrar, ela não precisa nem se cadastrar e assiste. Agora não percam muito tempo, porque esse filme vai estar disponível até dia 14 só. Então dê uma Ótimo. corridinha, assistam aí no final de semana, tal, porque vale super a pena. Vale super a Sesc pena, ponto muito legal. digital. Ótimo. Isto. Me diz uma coisa, a gente fala sobre laços agora ou quer falar sobre as protagonistas, que a gente já não falou na semana passada? Vamos para as protagonistas, que é super Isso. importante. Deixa eu já começar a falar então. É uma série da Tata Amaral, que é uma diretora muito importante de cinema. São 13 episódios e que estão disponíveis Os episódios vão ao ar todo sábado na Cine Brasil TV, mas está no online também, nas plataformas de Divertinet e Oi Play. Então pode ser visto na integralidade. São 13 episódios. E Thalita, é muito importante também essa série, porque resgata o quê? Tua entrevista anterior com o Conde, você estava falando do protagonismo feminino na política que está surgindo agora. E essa é uma série que vai falar do protagonismo feminino no cinema brasileiro. A Tata vai mostrar como as mulheres estiveram presentes em toda a história do cinema brasileiro, em vários papéis dentro das equipes técnicas. Naturalmente como atrizes,
mas também fazendo várias funções técnicas. Durante muito tempo se falou que as mulheres eram excelentes continuistas. Continuista é aquela função que vai estabelecer a continuidade das cenas, porque o cinema é feito de uma maneira picotada e os atores e atrizes têm que estar vestidos do mesmo jeito para continuar, o ambiente tem que estar com os mesmos objetos. E como as mulheres, que esse negócio que as mulheres eram muito observadoras, muito mais observadoras e detalhistas que os homens, elas davam excelentes continuistas. Mas elas trabalharam como fotógrafas, como montadoras e tudo mais. Agora, o foco da Tata Amaral é o seguinte, são as mulheres cineastas, diretoras de cinema. E essa sim foi uma posição que foi uma conquista muito demorada para as mulheres, né? Elas começam a aparecer de uma maneira muito discreta, né? Você tem mulheres que dirigiram filmes lá no passado, como a Carmen Santos, por exemplo, mas eram exceções. E elas começam a se firmar como diretoras do cinema a partir dos anos 70. Né? Por exemplo, com Ana Carolina, que é uma diretora importante de filmes fundamentais, como uma trilogia dela que ela traz, e um filme chamado Amélia, que eu acho um filme maravilhoso. E até chegar a essas maravilhosas diretoras importantíssimas que a gente tem hoje em dia, né? Que é a Ana Mui Laerte, a Eliana Lili Café, né? Que são diretoras extraordinárias. E hoje você tem assim uma pluralidade de mulheres de todas as vertentes dentro do cinema. Por exemplo, como documentaristas, fizeram várias mulheres, como a Maria Augusta Ramos, por exemplo, a Petra Costa, documentaram o golpe contra Dilma. São filmes de mulheres. Então as mulheres estão assumindo no cinema brasileiro um protagonismo que não tinham décadas atrás. Então a série se debruça sobre isso. São 13 episódios muito bem feitos, muito bem estruturados, episódios curtos, de 23 a 25 minutos, assim, você vê assim numa Nice, você fica informado desse processo mesmo, que é um processo de protagonismo que está em outras áreas e agora também chega no cinema, e você descobre pessoas que você às vezes não conhecia ou que você conhecia muito pouco do trabalho delas, né? A própria Tata Amaral, é bom que se diga, que é a diretora dessa série, ela modestamente ela se coloca um pouco de lado, mas ela é uma das figuras mais importantes do cinema brasileiro. A Tata ela surge com a retomada do cinema brasileiro com um filme chamado Um Céu de Estrelas, que é um dos filmes mais importantes do começo da retomada do cinema brasileiro. E ela fez vários outros filmes, ganhou o Festival de Brasília com um filme chamado Hoje, que é sobre a época da ditadura militar. Ela é uma mulher muito atuante politicamente, né? Ela se preocupa muito com a questão não apenas do feminismo, mas do feminismo negro, das periferias. Fez um filme muito interessante com artistas negras chamado Antônia, né? E ela coloca só um pouquinho disso aí na série dela, mas eu faço questão de destacar, porque é uma grande cineasta falando também de outras grandes cineastas. Então, é uma série totalmente imperdível sobre o cinema brasileiro por esse lado do protagonismo feminino. Recomendo vivamente a todo mundo. Maravilhoso. Zanin, só me repete onde que está disponível? É na Oi Play e... Oi Play e numa plataforma chamada DivertNet. DivertNet. Pronto. Botando na busca, vocês encontram isso aí. E nesse canal de televisão, que é o Cine Brasil TV, que é um canal por assinatura, aliás, é um canal que pertence a uma das cineastas retratadas na série, que é a Teresa Trautmann, que também é uma cineasta bem interessante. Quem quiser acompanhar, então, entra nas plataformas, corram para lá. Zanin, sempre um prazer. Muito obrigada, viu? E a gente se encontra semana que vem. Um beijo para você, um bom final de semana por aí. Se cuida. Prazer meu, bom final de semana a todo mundo. Beijão para você e até a semana que vem.